Jesus, quando estava indo a caminho do Calvário, houve um momento em que um certo sirineu, ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz. E o sirineu, ele é conhecido por nós como o Espírito Santo. Sabe, naqueles momentos em que você está fraco, naqueles momentos que você diz: eu não vou conseguir dar mais nenhum passo, eu não vou conseguir sair do meu lugar. Ou talvez você pensa: eu estou tão travado, eu não consigo dar nenhum só passo. E aí vem o Espírito Santo de Deus, e Ele te consola e te diz: eu vou até o final contigo, eu vou até o final com você, porque o propósito é teu, porque o chamado é teu. A escolha na minha vida foi por Cristo, foi por servir ao Senhor. Aleluia. Assim como eu e você nesta noite estamos aqui porque um dia nós escolhemos servir o Senhor. E o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia. Assim como Ele está falando comigo, eu vou até o final com você. Eu não vou te deixar sozinha, eu não vou te deixar sozinho. Eu sei, está difícil, talvez a caminhada está difícil, a cruz está pesada, mas eu vou até o final, aleluia, porque eu sei que lá no final há uma coroa que está esperando por mim e por você, e esta coroa, quem vai nos coroar é o nosso próprio Jesus. Oh, aleluia. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena estar com o Senhor, porque Ele prometeu até a consumação dos séculos nos dar o teu Espírito Santo. Aleluia. Feche os teus olhos comigo nesta noite. Oh, Santo Espírito, o Senhor é mais que bem-vindo em nossas vidas. O Senhor é mais que bem-vindo nestes templos. Eu e você somos a igreja do Senhor, somos a noiva do Senhor Jesus. Ei, minha noiva, eu ouço a tua voz, eu ouço, aleluia. Eu te ouço nesta noite. Eu sei o que você está passando. Eu sei que mesmo tendo pouca força, tu não negaste o meu nome. Tu não negaste o meu nome, aleluias. É para ti, Senhor. É para ti, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Somente para ti, Senhor, a nossa rendição. Oh, glória a Deus. Que noite abundante da presença do Senhor, querido. Como é bom adorar a Deus, não é, irmão? Você gosta de adorar o Senhor? Irmão, que alegria. Adorar o Senhor para mim e para você como cristãos é festa. O mundo tem as suas festas, não tem? Mas nós temos a nossa festa. Nossa festa é cultuar a Deus, é celebrar o Senhor, que é digno de glória. Josué capítulo 1,
do versículo 1 ao versículo 9. O Senhor quer falar conosco nessa noite, nessa palavra. Eu quero que você abra o seu coração, a sua mente, que você esteja atento à voz do Espírito Santo que diz à igreja nessa noite. Josué 1, do 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode se assentar orando comigo nessa noite. Pai, no nome de Jesus, o nosso coração está rendido, ó Deus, o nosso coração está prostrado nesta noite aos teus pés, para que a voz do Espírito Santo seja abundante sobre as nossas vidas, pois reconhecemos hoje e sempre o quanto somos necessitados da tua direção. Por isso, nessa noite, pelo teu Espírito glorioso, fala conosco, fala com a tua igreja. A nossa alma tem sede de ti, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém. Você prestou atenção no que Deus falou com Josué nessa palavra que nós lemos? Deus disse várias coisas para Josué no texto que nós lemos. Eu quero que você pegue cada uma dessas palavras que eu vou dizer aqui, eu vou repetir, e que você coloque na sua vida, como se Deus estivesse dizendo agora, hoje, nesse momento para você. Quero que você aplique na sua vida isso. Assim como Deus disse para Josué naquele tempo, e Josué aplicou na sua vida, e as coisas repercutiram de maneira gloriosa. Quando Josué estava prostrado, parado, rendido, porque Deus tirara o povo do Egito, e na caminhada para a terra prometida, Moisés morre. Então Josué era o segundo de Moisés. Quando Moisés morre, Josué, parece que a vida acaba para ele. Então ele se prostra para lamentar a morte de Moisés junto com Israel, e ele fica prostrado, não só pela morte de Moisés, mas ele cai num desânimo total. Ele cai num desalento tão grande que ele não quer perseguir o seu alvo, ele não quer persistir na caminhada, ele não quer continuar no propósito de Deus. Então ele se prostra, ele se lança. E a Bíblia diz, como nós lemos em Josué capítulo 1, que Deus vai a ele, e a primeira coisa que Deus fala para Josué é a seguinte palavra: levanta-te, tu e este povo. Deus diz para Josué: Josué, levanta-te, levanta-te, porque diante da sua situação de crise, diante da sua situação de adversidade, de problema, você não pode ficar prostrado, você não pode ficar rendido, você precisa se levantar. Deus estava levantando Josué daquele lugar de caos, daquele momento de tristeza, de lágrimas, de frustração. Parece que o mundo tinha acabado, Moisés tinha morrido, tudo acabou. E Deus vai a ele e diz: não, Josué, levanta-te, porque tu e este povo vai entrar e herdar a terra que eu jurei aos teus pais.
Assim como nessa noite Deus está falando para mim e para você: levanta-te, porque existe uma promessa a ser cumprida na minha e na sua vida nessa terra. Aleluias! Existe uma promessa a ser cumprida em nós e por nós nessa terra. Irmão, quantas vezes nós nos prostramos a essa vida? Quantas vezes nós nos prostramos por causa dos problemas? Quantas vezes nós nos prostramos por causa das chateações, das tristezas? Quantas vezes nós nos vemos parados, estagnados, por causa das adversidades? Mas Deus disse a ele: levanta-te. Em segundo momento, Deus disse para ele se levantar, porque ele herdaria a terra que Deus havia jurado para os seus pais, para a geração anterior. Deus tinha falado que estava no Egito. Deus disse: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora. Você está entendendo o tempo que Deus está falando? Levanta-te, pois, amanhã, Josué. Levanta-te, pois, mês que vem, Josué. Levanta-te, pois, semana que vem. Deus está falando para você nessa noite: levanta-te, pois, agora. Porque Deus fala comigo e contigo agora. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Está percebendo o tempo verbal que Deus está falando? Deus não está dizendo a terra que eu darei a Israel. Ele está dizendo: levanta-te, pois, agora, tu e este povo, passa o Jordão e vai à terra que eu te dou. Deus está falando agora no presente, da terra que eu te dou, para você e para os filhos de Israel. Interessante que Deus, ele fez uma promessa, mas ele não está falando: eu vou te dar a terra, eu vou te entregar a bênção, entregarei a bênção para você. Deus está falando: levanta-te, pois, agora, e entra na terra que eu te dou. Ou seja, Deus está falando no tempo presente, que Ele está fazendo hoje, que Ele está operando hoje, que Ele está movendo a situação hoje, que Ele está derrubando por terra as barreiras hoje. Aleluias! Mas, irmão, você imagina se Josué não se levanta? E você sabe que Deus fala com muita gente, muitos não se levantam, continua prostrado. Fica prostrado, irmão, e reclama, e murmura, e diz: não, morreu, acabou, finalizou, não tem mais jeito. Olha aí o que está acontecendo na minha vida, olha essa situação, isso é agravante, não tem mais jeito. Mas Deus está falando para você nessa noite, para você se levantar. Aleluias! Na sequência, Deus diz para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Se você se levantar, se colocar na posição, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar por herança. Porque existe uma promessa de Deus, uma honra de Deus, uma palavra de Deus, uma diretriz de Deus. E a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Deus disse: Josué, levanta-te, vai para a terra que eu te dou. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou dar para você. E olha só que interessante, irmão. Deus disse assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Por que Deus está dizendo isso para Josué? Por que ninguém vai poder resistir Josué todos os dias da sua vida? Porque ele tem uma palavra de Deus, porque ele tem uma ordem de Deus, porque ele tem uma convicção de Deus, porque ele está fundamentado sobre Cristo, sobre a rocha. Aleluias! Ninguém pode parar um homem ou uma mulher que está debaixo da ordem de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Só os fracos, só os tímidos, só aqueles que se rendem e ficam para trás. Agora eu e você estamos diante da voz do Altíssimo, dizendo nessa noite: levanta-te, pois, agora. Aleluias! Deus diz para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida.
ninguém te poderá resistir, porque eu sou contigo todos os dias da sua vida. Na sequência Deus disse: assim eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Assim, após a sua atitude, a sua convicção, após você se levantar, hoje eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Você está entendendo, irmão? Que é Deus quem está falando na sua palavra? Quando você se levanta em Deus, na sua casa, na sua família, quando você se levanta em Deus, Deus disse: eu serei contigo. Por causa da sua atitude, eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Irmão, será que existe uma coisa maior do que essa? Não, será que existe alguma coisa maior do que essa? Será que existe alguma coisa maior do que ouvir a voz de Deus nesse aspecto, dizendo: não te deixarei e nem te desampararei? A Bíblia diz, o próprio Senhor dizendo: mesmo que a tua mãe ou teu pai te abandone, te deixe, todavia eu, o Senhor, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Mas o que Deus está requerendo nessa noite, querido, é que você se levante e se coloque de pé, para que Ele seja contigo. Porque tudo com Deus, irmão, é debaixo de aliança, é debaixo de comunhão, é debaixo de amizade, de amor, de relacionamento. Fora disso não existe caminhada com Jesus. Se Josué tivesse ficado prostrado, ele ia morrer lá prostrado, ele ia ficar lá prostrado no seu problema, no seu dilema. Quantos estão prostrados diante dos seus dilemas, diante das suas provas, das suas dores? Quantos estão rendidos diante das suas adversidades? É muita luta, é muita prova, é muito problema, é muita perseguição na minha vida. Não, vamos batalhar, nós temos uma palavra de Deus, vamos orar, o Senhor cumprirá a sua palavra, Ele dará a vitória. Aleluias. Mas, irmão, parece que desistir é mais fácil, desistir é mais rápido, e é o caminho mais óbvio. É mais fácil desistir. É mais fácil, deixa quieto isso aí, para com isso, dá muito trabalho, é complicado, a pessoa não quer ouvir. É mais fácil, irmão, esse é o caminho mais fácil. O caminho da derrota é fácil, o caminho da vitória é um pouco mais complicado. Mas deixa eu falar para você, é o caminho da vitória. Amém? Deus honrará a sua palavra, mas você precisa se colocar de pé diante dEle. Enquanto você ficar prostrado, esquece o agir de Deus. Muitos querem ver o agir de Deus, irmão, mas ficam do mesmo jeito, não tomam atitude, não se posiciona, não se coloca diante dEle. Nós ouvimos Deus falando com Josué: eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. E na sequência Deus diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Por que Deus disse isso para ele? Porque estava prostrado, irmão, estava desanimado, estava sem força, sem convicção, ele estava fraco, ele estava sem atitude, ele estava sem desejo de caminhar. Mas Deus disse para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Depois Deus disse: tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Se, querido, eu e você não nos colocarmos nessa posição, jamais a nossa família, jamais aqueles que estão ao nosso redor vão herdar terra nenhuma de Deus. Obra nenhuma de Deus será feita se nós não nos colocarmos na posição. Se Josué continua lá, irmão, prostrado, o povo ia ficar prostrado. Se você na sua casa fica prostrado, fica prostrada, a sua casa perde, a sua casa sucumbe, a sua casa morre. Se você que está ouvindo a palavra de Deus não se levanta, e a sua casa não se levanta também. Deus disse: Josué, te coloca de pé, porque tu farás este povo herdar a terra. Está entendendo que Deus está falando com você? E é através de você que eles vão herdar a salvação,
É através de você que a sua casa será levantada. É através de você que a sua casa será transformada. É através de você que a sua família será liberta. É através de você. Os problemas nos fazem desanimar. Mas olha o que Deus está dizendo: que eu e você devemos nos esforçar. Você percebeu a palavra esforço? Requer um pouco mais de empenho, não é? Porque uma coisa, irmão, é você fazer uma força. Outra coisa é você fazer um esforço. Vai além da força. Se você consegue pegar um peso que é compatível com a sua força, você levanta aquele peso. Mas se for algo um pouco mais pesado do que aquilo que você pode, você precisa fazer um esforço maior para se levantar. E aqui dentro dessa palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30, e o versículo 6, eu quero ler esse versículo com você. Olha só que interessante essa situação que eu quero contextualizar aqui dentro dessa palavra para você entender. Diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Vou ler mais uma vez, 1 Samuel 30, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Deixa eu contar para você rapidinho o que está acontecendo aqui dentro desse contexto que eu li. Você lembra que Saul, o primeiro rei de Israel, que foi pedido pelo povo de Israel, foi pedido por Israel, Deus não queria dar um rei para eles. Deus era o seu próprio rei, mas o povo olhou para as outras nações, viu que eles tinham um rei e queria um rei também. Então Deus deu um rei, um homem para eles, para reinar sobre eles, mesmo sabendo que eles seriam subjugados, pagariam impostos, seriam servos, muitos seriam humilhados. Mesmo assim eles toparam. Então Deus deu Saul, eles escolheram Saul. Só que Saul por um tempo foi uma bênção, mas os anos foram passando e Saul se desviou da presença de Deus e começou a dar problema. Então Deus levanta Davi. Davi era um garotinho que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus olhou para o coração dele e dele fez um rei. E a partir daquele momento que a promessa veio sobre Davi, que Davi foi para a corte do rei Saul. Davi era um músico, ele tocava a harpa, e quando Saul estava nas suas angústias, passando por seus problemas espirituais, Deus usava Davi. Davi tocava a harpa e a Bíblia diz que o espírito mau saía de Saul. Então Deus começou a trabalhar na vida de Davi, até que um dia Israel estava lutando contra os filisteus, e Deus levanta Davi para matar Golias. A partir dali, Israel começou a olhar diferente para Davi. Davi começou a ser aclamado. Irmão, e Saul não gostou. Saul começou a ficar indignado, porque ele tinha ciúmes de Davi. E os anos foram passando e Saul começou a perseguir Davi. Empreendeu o seu exército para persegui-lo e matá-lo, mas Deus livrou Davi por muitas vezes. Mas Davi, cansado de tanta perseguição, um dia foi para a nação dos filisteus, e ele se refugiou lá por um tempo. E a Bíblia diz que o rei Aques deu uma cidade para Davi, chamada Ziclag. E Davi foi habitar nessa cidade com a sua família, com os seus servos. O texto que eu li para você faz menção a um cenário caótico. Quando Davi havia chegado na sua cidade, depois de um momento de batalha que Davi estava empreendendo com outros povos, ele chegou na sua cidade. E quando ele chega na sua cidade, irmão, a Bíblia diz que os amalequitas, eles tinham entrado na cidade de Ziclag, eles tinham tocado fogo na cidade, eles tinham saqueado a cidade, eles tinham sequestrado as mulheres, as crianças, os idosos, e tinham levados com eles, os amalequitas. Quando Davi chega com os soldados, eles chegam na cidade, eles veem a cidade, a fumaça subindo, a cidade desolada, e não havia ninguém, tudo estava destruído. Então a Bíblia diz
que Davi e os seus soldados, eles choram com um grande pranto diante daquela situação. E a Bíblia diz no verso 6 que eu li para você, que Davi muito se angustiou por causa disso. E por causa disso, o povo queria apedrejá-lo, matá-lo, como se Davi tivesse culpa disso. Davi estava angustiado e agora havia uma perseguição dos seus próximos contra ele. Uma amargura estava no seu coração, porque as suas esposas tinham sido levadas, porque os filhos e as esposas dos seus servos tinham sido levados cativos, e não restara nada naquele lugar a não ser fumaça, cinzas. Mas a Bíblia diz que mesmo Davi correndo o risco de morte, de ser apedrejado, a Bíblia diz que todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Preste atenção nisso aqui, irmão. Diante da adversidade, muita gente queria apedrejá-lo. Você que é culpado desse problema aí, vamos matar ele de pedra. Davi estava angustiado por tudo que estava acontecendo na sua vida. Eu e você podemos não ser livres da angústia, irmão. Só que tem uma coisa: eu e você podemos abrigar a angústia e ficar com ela, ou nós podemos lançá-la ao Senhor. Porque a Bíblia diz que mesmo diante da amargura e da angústia, Davi se fortaleceu aonde? No Senhor. Davi buscou refúgio na presença de Deus. Ele se esforçou em Deus. Ele sabia onde ele podia recorrer. Sabe quando você está com angústia, com problema, você se recorre aonde? Tem gente que se recorre, irmão, no depressivo, no antidepressivo, no remédio, ou talvez no calmante. Eu não estou falando que você não possa tomar um calmante, não é isso. Estou falando que pessoas que não confiam em Deus se refugiam em drogas de homens, em coisas humanas. Mas Davi, diante dessa gravidade, ele se refugiou, ele buscou forças, ele se fortaleceu no Senhor. O que Paulo diz em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O irmão, seja no problema, seja na dificuldade, seja na bênção, seja na alegria, seja na dor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, fala a verdade, não é legal, não é bom falar assim que nós podemos todas as coisas que nos fortalecem só quando tudo está bom? Porque muitos usam esse versículo quando tudo está bom. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, está tudo maravilha. Então a bênção a vida. Mas quando vem o abatimento, quando vem a amargura, o problema e a angústia, essa é a hora de dizer: eu posso todas as coisas nele, porque ele me fortalece. É ele que me fortalece nessa adversidade, é ele que me fortalece nesse problema, é ele que me fortalece nessa luta, é ele que me fortalece nessa dor. Aleluias. Davi buscou forças no Senhor, buscou fortalecimento no Senhor. No Salmo 40, o verso 1, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha o que Davi disse, irmão: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É porque eu esperei com paciência, e ele tirou-me de um lago horrível, de uma situação tenebrosa, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Aqueles, pois, que escutam as minhas palavras e as praticam, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha só, além de me colocar sobre a rocha, ainda firmou os meus passos. Você não vai andar com insegurança, mas você vai andar com convicção, porque você está andando sobre a rocha, que é Cristo. Davi, mesmo diante da sua perseguição ferrenha, ele estava se fortalecendo
no Senhor. Ele disse: Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e Ele firmou os meus passos. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Aí ele diz assim: depois de tudo que eu passei, dos problemas que eu tive, das adversidades que eu vivi, Ele me colocou num lugar seguro, me deu uma certeza, uma convicção, e depois me deu uma alegria, porque Ele deu um cântico para mim. Ele colocou um cântico novo, Ele colocou um cântico nos meus lábios, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão. Ainda fala de um testemunho ainda na vida, ainda fala de um testemunho através da vida dele, porque ele buscou força, ele buscou reforço e fortalecimento na presença de Deus. Irmão, às vezes os problemas vêm contra as nossas vidas e as pessoas até zombam de nós e nos criticam. Nós podemos ficar com medo dos problemas e das críticas e até das ameaças, porque Davi foi ameaçado de morte. Podemos ficar rendidos a isso, ou podemos dizer: não, eu vou buscar força, reforço no Senhor, na presença de Deus, como Ele o fez. E a vitória veio sobre a sua vida de maneira muito poderosa naquele dia. E aí eu volto para Josué, porque Deus disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E esse é o tempo que eu e você precisamos buscar nos esforçar na presença de Deus. Muitos deixaram, irmão, de se esforçar e abandonaram a fé, se esfriaram na caminhada, alegaram isso, alegaram aquilo outro. Mas o que eu vou alegar diante de Deus? A Bíblia diz, faz uma pergunta para mim e para você: o que nos separará do amor de Cristo? Ah, pastor, eu briguei com o irmão, teve um desentendimento, saí da igreja. Ah, não vou com a cara daquela irmã, saí da igreja. Ah, eu me chateei porque Deus não respondeu a minha oração, saí da igreja. Aconteceu um problema assim, uma fofoca sobre a minha vida, uma calúnia, saí da igreja. E aí pode pôr o que você quiser, irmão, mas a Bíblia faz uma pergunta: o que nos separará do amor de Cristo? Ela responde algumas coisas também: a tribulação, a perseguição, o perigo, a espada, e assim por diante. Muitos alegam muitas coisas, porque saíram, porque deixaram, mas não há justificativas diante de Deus, porque Deus está dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, eu sou contigo, não te deixarei e nem te desampararei. O problema é que tem muita gente olhando para o homem, irmão, muita gente olhando para o ser humano, e a Bíblia diz que eu e você temos que olhar para Jesus, porque se você olha para a vida das pessoas, irmão, você vai encontrar defeito. Eu tenho um monte de defeito, irmão, você também tem um monte de defeito, mas eu também tenho muitas qualidades, assim como você tem muitas qualidades. Precisamos olhar as qualidades, deixar os defeitos de lado. Só existe um que não tem defeito, chamado Jesus. Por isso que quando eu e você olhamos para Ele, irmão, nós não encontramos falha. E por isso que quando muitos se afastam e deixam o Evangelho, se esfriam na fé, querendo justificar que foi isso ou aquilo, diante de Deus não há justificativa, porque a Bíblia diz que eu e você devemos olhar para Jesus. Para Jesus, Ele é o nosso alvo, Ele. Deus disse: esforça-te, tem bom ânimo. Depois Deus disse novamente: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Primeiro Deus disse: esforça-te e tem bom ânimo, para ele levantar, confiar, porque Deus é com ele. Deus está dizendo: eu não te deixo e eu não te desamparo. Esforça-te e tem bom ânimo. Agora Deus está dizendo assim: somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E agora é para fazer o quê? É para você guardar a palavra desta lei. Porque quando Deus diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, Ele está dizendo: para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Eu e você precisamos nos esforçar e ter bom ânimo para fazer conforme a palavra, para viver conforme a palavra,
para caminhar conforme a palavra que Deus nos deu, nos esforçar para viver o Evangelho, para caminhar em Jesus, para viver o propósito de Deus. E estamos vivendo uma geração difícil, irmão, difícil, porque o Evangelho é confronto na alma, o Evangelho é negar a si mesmo. Se quisermos o céu, precisamos negar a nós mesmos, precisamos ouvir a voz de Deus e a sua vontade. Somos confrontados no eu. E ele disse: Josué, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para fazeres conforme tudo está escrito na lei, para viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Por que Deus fala assim, que o meu servo Moisés te ordenou? Para quem que Deus deu a lei? No Monte Sinai foi para Moisés, não foi? Moisés recebeu a lei de Deus nas tábuas de pedra. Agora Moisés tinha morrido e Deus está falando com Josué: Josué, te esforça-te, tem bom ânimo para fazer, para cumprir, para viver de acordo com a lei que eu dei para o meu servo Moisés. Ou seja, você ouviu o seu líder, não ouviu o seu pastor, Josué? Você não ouviu o seu líder espiritual, que foi Moisés? Você não ouviu Moisés por muito tempo, Josué? Você não caminhou com ele? Você não viu o dia que ele desceu do Monte Sinai com o rosto brilhando? O rosto dele estava brilhando com tanta luz que vocês pediram para colocar um lenço. Vocês não estavam conseguindo ver a face de Moisés. Moisés estava com as duas tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus esculpiu na pedra a sua lei. Quando Moisés desce do monte com a lei, o seu rosto está refulgente, está brilhando, porque ele estava diante da glória de Deus. 40 dias e 40 noites, Moisés ouvindo a voz de Deus e sendo consumido pela glória. A glória de Deus entrou nos poros, na face de Moisés, e a sua face estava brilhando. Eles não suportavam olhar. Deus está dizendo: a lei que você tem nas suas mãos, Josué, foi a lei que eu dei para Moisés no monte. Esforça-te para fazer conforme toda esta lei. Deus está lembrando de Moisés para Josué. Moisés já estava morto. Nós escutamos a palavra de Deus, irmão, dia após dia na igreja. O pastor prega, reprega, reprega de novo, prega de novo, anuncia de novo, ensina de novo, fala de novo, mostra de novo, ensina de novo. Deus está dizendo nessa noite: faça conforme tudo aquilo que você tem ouvido. Faça conforme toda a lei que você tem recebido na sua igreja, do servo de Deus. Faça conforme toda a lei que tem sido anunciada por seu Espírito. Irmão, aqui nessa igreja se prega a Bíblia? Sim ou não? Aqui se prega a palavra de Deus? Sim ou não? Que infelizmente por aí, irmão, a coisa está bagunçada. O que Josué está ouvindo? Deus está falando: Josué, o que Moisés passou para você? A lei. Faz o seguinte: viva, faça conforme está na lei. O que o pastor ensina na igreja? A palavra. Faça conforme a orientação que Deus está ensinando você. Faça conforme a orientação que o Espírito Santo está mostrando para você. Deus está dizendo nessa noite que você precisa se esforçar, se levantar, se colocar de pé, ter ânimo na presença dEle, porque através de você Deus vai fazer uma obra extraordinária sobre a terra. Aleluias. E aí eu e você devemos pegar essa palavra, irmão, colocar no nosso coração e não perdê-la. Um dia eu disse aqui, irmão, que infelizmente a palavra de Deus, que é eterna, ela tem validade em muitos corações. A Bíblia não tem validade, ela é eterna, ela não passa. Mas muitas vezes os nossos corações, ela tem validade. Fica igual uma comida perecível. Ela entra ali, mas daqui a pouco ela já estraga, ela passa. Que não é ela que estraga, é muitas vezes nós que deixamos estragar com a nossa própria atitude.
em desleixo com aquilo que nós recebemos de Deus. E Deus disse para ele: Josué, te esforça agora, você vai precisar se esforçar para viver a palavra. Amém? Você vai precisar se esforçar, irmão, para viver a palavra. Você vai precisar se esforçar para negar você mesmo, para abandonar os vícios, para mudar a vida. Você vai precisar se esforçar. Deus está falando para ele: se você não se esforçar, não tiver bom ânimo, você não vai viver o Evangelho. Tem muitos que querem viver o Evangelho na carne, irmão. Querem viver um Evangelho de facilidade. E aí Deus disse: guarda, esforça-te, tenha bom ânimo para você guardar, para você fazer, para você viver. E não é fácil viver a fé muitas vezes, irmão. Não é fácil viver o Evangelho muitas vezes. Eu confesso para você. Você está achando que eu sou melhor que todo mundo, que minha esposa é melhor que todo mundo, que a gente vive o Evangelho e nós somos super crentes. Não, irmão. Muitas vezes somos assediados a mentir, somos assediados a fazer coisa errada, somos assediados, tentados, como você é. Muitas vezes vem pensamentos que não procedem de Deus, vem sugestões que não são de Deus. O que nós fazemos? Nós recusamos, nós rejeitamos. Por quê? Porque nós estamos nos esforçando para viver a vontade de Deus, a palavra de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo para fazer conforme tudo que está escrito na palavra. Se a palavra diz que eu preciso ser santo, eu preciso me santificar. Se a palavra diz que eu tenho que renunciar o meu ego, eu tenho que renunciar. Se a palavra diz que eu preciso me prostrar diante de Deus e confiar em Deus, então eu preciso confiar. Se a palavra diz que eu preciso me esforçar no Senhor, eu preciso me esforçar no Senhor. Se a palavra diz que eu preciso esperar no Senhor e ter alegria no Senhor, eu preciso ter alegria e esperar no Senhor. Por isso que Deus está dizendo para ele, nesse segundo esforça-te, está falando: esforça-te, tão somente esforça-te para fazer conforme tudo que está escrito no livro desta lei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí Deus diz assim: uma vez que você vai cuidar para fazer conforme a lei, dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmão, quantos já se desviaram faz tempo? Quantos já se desviaram faz tempo, seja para a direita ou para a esquerda? Esforça-te, tem bom ânimo, muito bom ânimo para fazer tudo conforme está na lei. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É um caminho reto, olhando para Ele, caminhando nele. E sabe o que é tomar a direita e a esquerda, irmão, que está falando? Dela não te desvies. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Não tome atalhos na vida. Não queira fazer do seu jeito, caminhar do seu jeito, ir para os lugares que você pensa que é de Deus, mas não é. Caminhar para lá, seja para a direita ou para a esquerda, tomando atalhos, escolhendo caminhos que não são de Deus, caminhos que não te levarão a Deus. Dela não te desvies. É muito sério o que Deus está falando, irmão. Que Deus disse para Josué uma lição espiritual para mim e para você. E é muito bom quando nós somos exortados, porque quando nós somos exortados, somos despertados, confrontados para um propósito santo em Deus. Você percebe que tem muita coisa de Deus aqui para a nossa vida. Deus disse: eu não deixarei você, não te desampararei, mas tem um propósito. Para que isso aconteça, você precisa se levantar, você precisa ter ânimo, você precisa se posicionar, se esforçar, e você precisa viver a palavra, praticar a palavra, não se desviar. Muitos se afastaram da igreja, se desviaram. Eu estou falando com base na Bíblia, preste bastante atenção. Que palavra que está aqui falando? Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Está na sua Bíblia assim? Está escrito aí? Confere, irmão, se está escrito aí. Ou se eu estou lendo demais aqui? No versículo 7.
Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você percebe que a prudência está em fazer conforme está escrito na lei, e que quando você se desvia da lei, seja para a direita ou para a esquerda, você cai. Todas as pessoas que passaram por esta casa de oração, elas ouviram o Evangelho, foram discipuladas, ensinadas, ministradas, batizadas, ensinadas, admoestadas, exortadas, consoladas, amadas. Ah, pastor, eu estou fraco na fé, estou frio, estou desanimado, estou cansado. Isso é carne. Isso é carne. Você está se desviando de Deus. Preste atenção, da palavra, do propósito. Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: que aqueles que se afastaram e pecaram deliberadamente, por vontade própria, porque quiseram sair, saíram. Eles estão pisando no sangue de Jesus, com o qual eles foram santificados, e eles estão entristecendo, trazendo agravo ao Espírito da graça. E ele diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O mesmo texto de Hebreus capítulo 10 diz assim: não deixemos nossa congregação, como é o costume de alguns. O mesmo texto diz que nós não podemos deixar a igreja, como muitos estão deixando e se desviando. E eles estão novamente crucificando Jesus, está na Bíblia, Hebreus capítulo 6. Eles estão crucificando Jesus de novo. Preste atenção, você que está aqui, irmão. Preste atenção. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você se desviar, não há desculpas. Você pode falar do pastor, pode falar da pastora, pode falar da igreja, pode falar do irmão, pode falar do que você quiser, mas o que manda é a palavra de Deus. O que manda é aquilo que Deus está dizendo para mim e para você. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas faça, viva o propósito dele, porque ele disse: eu não te desampararei, não te deixarei, eu sou contigo, tenha bom ânimo, para que prudentemente você se conduza, prudentemente, com uma vida de prudência na presença dele. Deus, irmão, ele fala tudo em poucas palavras. Como que Deus é santo, que Deus é sábio. Olha o que ele diz agora no próximo versículo, no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha só o que Deus diz: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, que a palavra de Deus esteja na sua boca, que a tua palavra seja a palavra de Deus, que a sua vida seja uma vida cheia da palavra de Deus, porque a nossa boca fala do quê? Do que o nosso coração está cheio. Seu coração está cheio da palavra, a sua boca vai falar a palavra. O seu coração está cheio da verdade, a sua boca vai manifestar a verdade. E aí Deus diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Leia, medite, proclame, fale, declare, anuncie a palavra, manifeste a palavra. Antes medita nela de dia e de noite. Você percebe que a meditação é uma coisa mais profunda do que a simples leitura. A meditação é você ler a palavra, é você colocar dentro da sua alma, é você ruminar como uma ovelha rumina ali o seu alimento, é você ler a palavra, se aprofundar, ler a palavra num espírito de oração, de convicção em Deus, de receber aquilo dentro de você, a ponto dessa palavra trazer mudança na sua vida, nortear os seus passos e mudar a convicção do seu intelecto, mudar a sua vida, o seu pensamento, mudar as suas escolhas para a vontade de Deus. Nela medita de dia e de noite, introjetar dentro da sua alma, internalizar dentro de você. E de novo ele repete:
para que você tenha cuidado de fazer conforme quanto tudo nela está escrito. De fazer de novo. Fazer de novo é praticar de novo, é viver de novo, é caminhar de novo nela. Olha onde que ele vai chegar, irmão. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Nós vivemos em um tempo onde muitos falam de prosperidade, não fala? Não tem igreja que só prega prosperidade? Tem igreja da prosperidade, irmão. Nós não somos uma igreja da prosperidade. Nós vivemos o evangelho da prosperidade. Amém? É diferente. Nós vivemos um evangelho da prosperidade. Esse evangelho que muda a nossa história, que prospera a nossa vida, o nosso caminho, que nos faz bem-sucedidos. Mas você percebe que Deus diz para Josué: Josué, você vai ser próspero, o seu caminho, e você vai ser bem-sucedido. Só que tem uma coisa: viva a lei, medita na lei, guarde a lei no seu coração, te põe de pé, te esforça, tem bom ânimo, viva a palavra, renuncie a sua vida, caminhe com Ele, te esforça, então você prosperará, então você será bem-sucedido. E por fim Deus termina dizendo: não te mandei eu? Não é eu que estou te mandando? Não é o homem que está te mandando? Não te mandei eu? E mais uma vez, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí Deus encerra com chave de ouro, irmão. Não é eu que estou te mandando? A convicção que está sendo gerada em você não é de mim? Não sou eu que estou enviando você? Tem bom ânimo, não temas nem te espantes. Por quê? Porque muitas vezes, vivendo a palavra de Deus, vem perseguição, vem espanto, vem problema, vem toda sorte de confusão contra as nossas vidas, para tentar nos embaraçar. Mas Deus está dizendo: não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. O que há de mais forte do que isso em nossas vidas, irmão? O que há de mais poderoso do que isso em saber que Deus é comigo e com você? Em saber que Deus não nos deixará e não nos desamparará e está presente em nossas vidas? O que nós faremos com aquilo que Deus nos disse hoje? Qual a resposta nós vamos dar a respeito disso? É noite de eu e você nos levantarmos, nos colocarmos de pé, ouvirmos essa voz e caminharmos no propósito dEle. Se você, irmão, se encontrar com alguém que está desviado, diz: irmão, volta para a igreja, você está crucificando Jesus de novo. Chega de conversa mole, de conversa doce. Ah, irmão, o que está acontecendo? Irmão, volta para a igreja, que se você morrer desse jeito, você vai para o inferno, irmão. Irmã, se você morrer nesse pecado, você vai para os quintos do inferno. Cuidado, que você conhece a palavra, você conhece a verdade, está nos seus ouvidos e no seu coração. Chega de mimimi, de conversa mole. Ah, porque aquilo outro. Você sabe da verdade. Você só vive a mentira se você quiser. E você sabe, se você viver na mentira, você vai para o inferno. Sabe, querido, nós precisamos nos voltar para Ele e fazer aquilo que Ele deseja. Que Deus possa abrir os nossos olhos e nós possamos entender, irmão, que é tempo do fim. Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Quantos tiveram e ficaram e saíram, estão correndo o risco de perder o céu e morar nas trevas e morar no fogo eterno para sempre, diz a Bíblia. O que nós pregamos é o céu, não é o inferno. Mas quem não deseja o céu, irmão, vai para o inferno. É uma triste realidade. Quem não quer o céu, o que resta é o inferno. E o que Deus tem para mim e para você e para todos os homens é o céu, não é o inferno. Deus não fez o inferno para o homem, Deus fez o inferno para o diabo. Mas a Bíblia diz que os homens que rejeitaram a Deus também vão para lá junto com o diabo. Guarde cada uma dessas palavras que foram ditas no seu coração. Ouça a voz de Deus. É melhor nós sermos despertados, porque um amigo fala a verdade, não fala, irmão? Os falsos ficam com demagogia, com hipocrisia. Não, você está certo, você está indo para o buraco, para o inferno. A pessoa: não tem nada a ver, pode ir. Isso aí não é tão grave assim. É grave sim, é gravíssimo.